Bom dia, hoje dia 6 de abril de 2020 e nós vamos dar continuidade às reflexões sobre a crise da democracia, os fascismos clássico e contemporâneo e o neoliberalismo. Dentro da programação que eu tinha explicado do primeiro vídeo, a ideia é ainda, num primeiro momento, falar um pouco sobre as características gerais e o fenômeno do chamado fascismo clássico, ou fascismos clássicos, né? E apontei que nós pretendemos nos pautar em alguns autores, um deles, o Fernando Rosas, historiador português, escreveu os fascismos, Salazar e os fascismos, né, publicado em 2019, e com referência um pouco nele e alguns outros autores, mas principalmente nele, né, nós vamos traçar aqui alguns conceitos gerais, algumas noções gerais sobre o fascismo. E, ao mesmo tempo, apontar para os próximos vídeos a pergunta, né, quer dizer, se existiria uma repetição, né, ou pelo menos, como disse o Rosas, paralelismos em relação aos totalitarismos, às experiências de extrema-direita contemporâneas, portanto, se a barbárie se repete, né, e como ela se repete no cenário já de um capitalismo diferente do capitalismo do século XIX, né, perdão, do começo do século XX, hoje o capitalismo na sua fase neoliberal e em crise, né? Como também o capitalismo, do momento em que surge o fascismo na Itália e se desenvolve com outras experiências de outros fascismos, tanto na Alemanha quanto na Espanha, em Portugal e outras sociedades europeias do começo do século XX, né, também num cenário de crise. Bom, dois pontos são importantes para tentar inicialmente responder, né, se a barbárie se repete, e noções ou os conceitos gerais sobre o fascismo. O primeiro deles, né, seria o fascismo como um fenômeno histórico, um fenômeno, portanto, datado historicamente, um fenômeno, né, delimitado no tempo, no espaço, e que foi objeto, e ainda hoje é objeto, do estudo dos historiadores, principalmente dos historiadores, né? E esse fascismo como fenômeno histórico, portanto datado, né, delimitado no tempo e no espaço europeu da primeira metade do século XX, ele, quer dizer, tem uma referência, uma referência importante, né, do experimento que foi implementado em algumas sociedades e que, ao mesmo tempo, serve de referência para que a gente possa, a partir dele, entender ou não se existe um conceito geral sobre o fascismo, né? E aí sim, quer dizer, além do fascismo como fenômeno histórico, portanto, objeto principalmente dos historiadores do seu estudo, né, se existiria um fascismo como conceito, portanto, como conceito geral, que ultrapassa a própria experiência histórica do fascismo europeu, né, e busca ser uma concepção mais ampla do fenômeno, né, podendo atingir diferentes sociedades, diferentes partes do mundo, que se expressa não somente como um movimento político ou um regime político, mas de diferentes formas, até mesmo do ponto de vista, né, de valores, podemos até falar de não valores, mas quer dizer, são valores ou concepções de organização social, né, de organização política, de realidades políticas e sociais, né, que seria objeto também dos historiadores, é óbvio, mas principalmente objeto de estudo de filósofos, de cientistas sociais, quer dizer, toda a filosofia política, o campo, portanto, das ciências sociais buscaria entender e dar conta desse fenômeno daí. Bom, então, quer dizer, buscando, né, essas noções gerais, esses conceitos gerais do fascismo, seja o fascismo, né, datado, o fascismo como realidade histórica marcada no começo do século XX, né, ou o fascismo como conceito geral,
que ultrapassa os limites dessa data histórica e passa a ser um conceito que poderia ser utilizado em diferentes realidades, diferentes, né, situações, em tempos diferentes, em espaços diferentes, né, é importante a gente, inclusive, entender um pouco como é que surgiu, né, o próprio fascismo, o fascismo clássico, né, surgido na Itália, né, a palavra fascismo vem de fatio, né, do latim, que é feixe, que era um símbolo, uma representação de autoridade dos magistrados, na Roma Antiga, né? Então a ideia do feixo, do fatio, né? Que seria, portanto, quer dizer, o eixo de congraçamento, né? De forças determinadas e que representaria a expressão de poder, de exercício do poder, né? Uma das características do fascismo clássico, e que parece que nos neofascismos também aparece de uma forma intensa, né, é exatamente essa concepção nostálgica, essa concepção em relação a um passado glorioso, um passado, né, enfim, importante para aquela sociedade, um passado que teria marcado aquela sociedade de alguma maneira. Então a construção disso daí, né, a ideia da Roma Antiga, mas não é a Roma Antiga, a República necessariamente, mas é o Império Romano, né, como o franquismo na Espanha, a ideia do Império Espanhol, né, com o processo colonial, com a expansão da Espanha pelas Américas, por diversas partes do mundo, né, ou também com a ideia da reconquista, né, no que diz respeito à Espanha, na Alemanha, quer dizer, com o nazismo, com as ideias de todo um ideário, né, mítico em relação aos povos nórdicos, né? Enfim, então, quer dizer, essa busca de uma essa busca nostálgica de uma referência do passado, ela está presente, né, nos fascismos em geral, né? A gente pode ver hoje, já falando no contexto brasileiro, que os fascismos buscam num passado qualquer na realidade brasileira, um Brasil que na verdade nem existiu, mas que na idealização deles, né, dos fascistas brasileiros, das diferentes expressões do fascismo brasileiro, teria sido um Brasil maior, o período da ditadura militar, que o Brasil teria paz, teria, né, progresso, teria, enfim, uma série de formas, né, que seriam mais adequadas para a sociedade. O mesmo a concepção colonial escravista que está presente na realidade brasileira é levantada de forma positiva, né, pelo ideário de um fascismo brasileiro. É óbvio que o fascismo brasileiro, ele talvez careça, neste momento, ou os fascismos contemporâneos, de uma base de fundamento político-filosófico, principalmente filosófico doutrinário, mais consistentes, como o fascismo italiano. Por exemplo, o fascismo italiano, diversos filósofos, e não eram astrólogos, né, pelo amor de Deus, mas filósofos de peso, tinham, quer dizer, davam base de fundamentação daquela experiência, né? Giovanni Gentili, enfim, o Ferri, diversos autores tinham um papel importante, enfim, do ponto de vista de fundamentação daquela experiência, com um olhar, né, retrógrado, conservador, né, ultraconservador, né, muitas vezes até religioso em relação a isso daí. Bom, no contexto histórico, o fascismo ele surge em 1919 contra o movimento, né, o movimento político fascista, né, na Itália, né, surge em 19, tendo, quer dizer, como principal dirigente ou um nome, né, importante na Itália, Benito Mussolini, que vinha, né, dos quadros da esquerda do Partido Socialista Italiano, né? Quer dizer, o Benito Mussolini, ele, antes da guerra e no começo da Primeira Guerra Mundial, ele fazia parte do Partido Socialista Italiano. O Partido Comunista não existia ainda, né? E ele, no contexto da guerra, como muita gente, vai aderir
enfim, a grupos, movimentos, né, ultranacionalistas, e movimentos políticos que reivindicavam, né, a ordem, né, reivindicavam, portanto, a restauração de uma ordem perdida, né, segundo a concepção deles, no cenário da Itália. Então, o fascismo surge na Itália como movimento político, né, em 23 de março de 19, em Milão, tendo Benito Mussolini como o seu dirigente máximo, né? O seu dirigente mais importante. E esse fascismo que surge, esse movimento fascista italiano que surge em 1919, é importante frisar, né? Em 1918 termina a Primeira Guerra Mundial. Em 1917 nós temos a Revolução Russa, né? Então é um cenário, não só na Itália, mas no contexto internacional, de grande conflagração, mesmo com a conflagração principal, que é a guerra, ela terminando, mas ela trazendo novidades no cenário político internacional da Europa e também, né, atingindo o cenário italiano. Em 1919, no mesmo momento em que surge o movimento fascista, é o momento em que existe uma ascensão do movimento operário italiano, né? Não somente com, enfim, o chamado L'Ordine Novo, do qual participou o Gramsci, foi um dos organizadores, fundadores, as chamadas comissões de fábrica, né? Que ocupam as diversas áreas industriais com uma proposta revolucionária, a importância dos sindicatos, a importância do Partido Socialista Italiano, a importância da discussão que levou, nos anos seguintes, a formação do Partido Comunista da Itália, né, com membros do Partido Socialista Italiano saindo do Partido Socialista e fundando, já no cenário da existência da Rússia revolucionária, né, que se transforma em União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e que, né, portanto, é um cenário, como no resto da Europa, pós-Primeira Guerra Mundial e pós-Revolução Russa, de pré-revolucionário, né, na Alemanha, na Áustria, em diversas das sociedades europeias, e na Itália também, né? Então é um momento de ascensão, de fortalecimento, de crescimento do movimento operário, das forças populares, socialistas, comunistas, né? Enfim, na Itália, né? Que posteriormente derrotada. E também é neste mesmo momento que surge o movimento fascista, né? E surge o movimento fascista, né, com formas de organização, né, social, através do que eles vão chamar de fatti di combattimento, né? Os feixes de combatentes, né? Quer dizer, uma das coisas importantes é perceber que a base social desse movimento fascista italiano, ela era principalmente formada por ex-combatentes, não só, né, a população pobre, né, o que o Marx chamou no Manifesto Comunista, né, do lumpen proletariado, quer dizer, setores empobrecidos, mas não organizados, né, que seria esse lumpesinato, esse povo, um povão, né, italiano, pobre, mas ao mesmo tempo sem muita consciência de classe, consciência política e formação política, mas que vive desesperadamente, vive aquelas condições pós-guerra, né, e que também aderem, né, ao fascismo, classes médias, né, funcionários, classes médias com medo, né, daquele cenário de crise política, econômica, revolucionária, por outro lado, e esses combatentes, né, que voltam, grande parte deles, que voltam da guerra e não encontram na Itália condições ideais para a sua vida, né? Soldados, baixa oficialidade, né, oficiais de baixa patente, suboficiais, né, enfim, aderem. E como também aderem alguns setores, né, até de uma pequena burguesia, uma média burguesia, uma burguesia comercial, né, mas que não necessariamente, num primeiro momento, né, teve adesão
da alta burguesia, das grandes corporações, de uma aristocracia, podemos dizer assim, né, italiana, das altas classes dominantes da Itália. Isso vai se dar no decorrer desse processo e principalmente no momento em que esses fati de combatimento, né, essas forças, esses grupos de assalto, essa vanguarda de combate, né, dos fascistas em relação à chamada desordem, né, e a desordem dos operários, dos comunistas, dos socialistas, né, dos processos revolucionários, eles passam a se movimentar, né, e de alguma maneira, aproximar os outros setores conservadores da sociedade, principalmente da cúpula, né, da alta cúpula da estrutura de classes da sociedade italiana, para o fascismo, ou diretamente aderindo ao fascismo, ou como alguma forma de aliança. Esse momento, o fascismo italiano é um fascismo enquanto movimento. Daqui é um conceito que é trabalhado pelo Fernando Rosas, no primeiro capítulo dele, né? Quer dizer, o fascismo ainda como movimento. Então a gente pode ver, né, que esse momento ele tem todo um processo que vai se desenvolvendo, esse fascismo como movimento, né? E a partir de 1922, com a Marcha sobre Roma, né, que é um episódio histórico em que todo o movimento fascista, né, os militantes e simpatizantes, né, uma conclamação que Mussolini faz, né, com acordo com o rei, né, de certa forma, quer dizer, e para também, não só com acordo, mas também com uma forma de pressão, né, de seguirem de todas as partes da Itália para Roma. Então, quer dizer, vai multidões, né, de fascistas de toda a parte da Itália para Roma, ocupam Roma, existe uma grande manifestação, uma pressão, né, e a partir dali o fascismo ele começa enquanto regime. Vão ter dois momentos importantes, 1922 e 1925, 1926. Né, porque esse momento importante, né, quando realmente Mussolini chega ao poder, né, na Itália, e 1925-26, quando esse regime, que já existe, um regime fascista, ele fecha, né? Não que entre 22 e 26 ele esteja aberto, fosse uma grande democracia, não, ao contrário, né? É complicado fazer analogias, mas é como se fosse um período que vai do golpe de 2016, eleição de Bolsonaro até hoje. Quer dizer, o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma situação que não é mais democracia, na minha opinião, embora algumas pessoas considerem o Estado Democrático de Direito funcionando mesmo na esquerda, nos setores de esquerda. Né? Mas para mim, para diversos setores, não existe mais um Estado Democrático de Direito liberal. Existe a institucionalidade, né, formal liberal, com alguns espaços. Então, partidos de esquerda, né, de centro-esquerda, democráticos, de oposição, atuam no parlamento, nas instituições, com algumas limitações, o que já mostra a limitação, né, da democracia, do Estado Democrático de Direito na realidade brasileira contemporânea, mas não fechou completamente, espero que não aconteça isso, né, o regime. Então, esse período entre 22 e 26 já não existia uma democracia, podemos dizer assim, o Estado Democrático Liberal, mas existia instituições da tradição da democracia representativa liberal funcionando, né? Quer dizer, o parlamento italiano continua funcionando, o Partido Comunista continua funcionando, com limitações, né? Com gente sendo presa, às vezes, de sindicatos, né? Nesse momento que existe o assassinato de um deputado do Partido Socialista, que é o Matteotti, o chamado caso Matteotti, e que a imprensa e diversos setores da sociedade mais democráticos exigem, né, que seja investigado, inclusive acusando os fascistas e o Mussolini, que estava no poder, né, de responsabilidade, e realmente foi feito pelos grupos fascistas, o assassinato do Matteotti. Enfim, então é o momento, né, que tá ocorrendo isso. Bom, seguindo aqui a nossa conversa, então nós temos o fascismo enquanto movimento, o fascismo enquanto regime. Nós podemos até dizer o seguinte, que para existir o fascismo enquanto movimento, né, existe uma conjunção de situações naquela sociedade, de acordo com cada sociedade,
que potencializam a existência de um movimento de corte fascista. Não é um movimentinho lá, um grupelho que ninguém nem dá bola, enfim, mas um movimento, quer dizer, que ganha dimensão nacional e que passa a ser visível na sociedade, visível política, né, politicamente, socialmente, né, que passa a ser uma referência, seja para ser favorável ou ser contrário, né, em relação a esse movimento, mas ele passa a existir. Né? Exemplo, o bolsonarismo, ele existe como movimento, acho que talvez esteja se forjando, se formando, né? Mas ele já existe como referência na sociedade. As pessoas, né, aderem, algumas, né, quer dizer, infelizmente aderem a isso daí. E não aderem um grupinho aqui, não, aderem no país inteiro, né? Então, na realidade dos fascismos, seja o italiano, seja o nazismo na Alemanha, seja onde for, uma das pré-condições, uma das condições são condições de crise política, crise de representação política, crise social, né? Crise econômica. É o cenário que nós vivemos hoje, né, no mundo, e ou inclusive com a crise pandêmica, sanitária, médica do coronavírus, que nós vivemos em alguns momentos da história, né, e que naquele contexto histórico do final dos anos 10, com o fim da Primeira Guerra Mundial, com o contexto da existência de uma Rússia soviética, com a existência de movimentos políticos de esquerda, com a possibilidade até de, né, realizar revoluções pela Europa fora, na Itália, na Alemanha, em outras partes da Europa, né, existe uma luta política, existe, portanto, um conflito político muito grande num contexto de crise que se abre com o pós-guerra. O pós-Primeira Guerra Mundial, ele concentrou riqueza, né, e constituiu dívidas de guerra, por exemplo, a Alemanha, né, terríveis. A miséria, a desestruturação econômica. A Itália, embora tenha participado do grupo vencedor, ela não foi contemplada, né, por esse processo de concentração de riqueza que principalmente se deu, enfim, de certa forma na Inglaterra e um pouco na França como vencedores, mas principalmente nos Estados Unidos, que entraram na guerra somente no final. Mas então esse contexto de crise, ele é um cenário adequado para saídas salvacionistas, né, de redenção, saídas que, né, em que o movimento fascista italiano ele foi talvez uma representação importante. É importante colocar que outros movimentos em outras partes da Europa semelhantes ao fascismo, com outro nome, o nome fascismo é um nome que surge na Itália, né, também estão se desenvolvendo, né, nesse contexto de crise. Né, setores ultraconservadores se organizando enquanto movimento, mas a ideologia fascista é que está presente, isso que é importante, né? O que nós chamamos hoje de uma ideologia fascista com essa base nostálgica, base das tradições daquela sociedade, uma base às vezes religiosa ou não, né? Uma base ultranacionalista, né? Antiliberal, anti-intelectual, né, embora tivesse formadores, né, intelectuais importantes muitas vezes, né, Heidegger na Alemanha, por exemplo, grande filósofo, enfim, e ao mesmo tempo Carl Schmitt na Alemanha, né, quer dizer, Carl Schmitt é uma referência no pensamento político, na filosofia política, né, como uma referência importante também para o pensamento do nazismo, do fascismo, né? Quer dizer, então, o que é importante é perceber esse contexto de crise como ambiente propício para o surgimento do fascismo ou dos fascismos, mas não somente esse ambiente de crise. É um ambiente de crise em disputa. Né? É o que o Gramsci vai colocar, e vamos, né, tentar fazer uma conversa mais adiante sobre o Gramsci e o fascismo, né? Quer dizer, o que o Gramsci vai colocar de um momento de uma crise de hegemonia, de uma crise orgânica, um momento de empate político, um momento
em que a sociedade, os projetos da sociedade, né, dos blocos históricos, como diria o Gramsci, eles estão empatados, né? O bloco conservador, por um lado, e o bloco popular contra-hegemônico. Né? Eles estão empatados e não conseguem dar uma resposta, uma saída para aquilo ali, e surge, né, dentro desse contexto de crise, um movimento, né, no caso os movimentos fascistas, com essas concepções redencionistas, em tese falando em nome do povo, de todo aquele povo, e sendo uma resposta. Então, quer dizer, as condições para o surgimento de um fascismo enquanto movimento, crise, né, desespero, medo, contextos de crises variadas, de guerra social, política, econômica, né, cultural, de valores, de representação política, de representação social, e um cenário que leva também para, enfim, o legado histórico daquela sociedade, né? O legado histórico daquela sociedade do ponto de vista, enfim, do que se mantém e se repete naquela sociedade, né? Por isso a concepção nostálgica. Por isso a concepção nostálgica em relação ao que foi aquela sociedade, né? E essa concepção nostálgica em relação à Itália não só tem a ver com o Império Romano, mas tem a ver com o processo da unificação italiana, o processo de uma Itália, né, que existia anteriormente, e um sentimento social que surge ou sai, né, das catacumbas, sai debaixo do tapete, né, que estava presente naquela sociedade, né, e que aparece de forma intensa naquela sociedade, um ambiente social, um fascismo diluído na sociedade, né, um fascismo social, né, quer dizer, como diria o Boaventura de Sousa Santos, né, um fascismo presente na sociedade nos aspectos sociopsíquicos, né, nos aspectos culturais, nos aspectos das relações sociais que existem naquela sociedade, mesmo que aquela sociedade vivendo, né, momentos de democracia, até democracia plena e intensa, mas que estava ali, escondido na sociedade, se manifestando algumas vezes. Exemplo, né? Mesmo nos momentos de democracia no Brasil, que a gente der uma olhada na história brasileira, são curtos momentos, né? A democracia mais perto de uma democracia plena, o fascismo estava ali presente. A gente não destruiu, né, a concepção escravista, colonial, oligárquica na sociedade brasileira. Nem na época Lula, nem na época Fernando Henrique Cardoso, nem na época da Constituição Cidadã, nem na época da Dilma, nem na época do Jango, né? Quer dizer, talvez tenhamos tentado avançar na começo de destruição dessas concepções oligárquicas escravistas, né, enfim, coloniais da nossa sociedade. Mas não foi destruída, né? E mesmo os esforços podem ter tido limitações, né? Limitações reais nesse processo daí. Ou seja, as pessoas podiam até, talvez, votar no Lula, né, em 2002, em 2006, né, e na Dilma em 2010, mas serem racistas, né, no fundo. Quer dizer, a grande massa que votava, o camarada, olha, é bom, ele garante isso daqui, então eu voto nele, né? Quer dizer, mas ele no fundo era machista, era racista, né? Quer dizer, um racismo que pode se expressar de diferentes formas, desde o racismo mais explícito, né, como o racismo mais sutil, a lá brasileira, afinal de contas nós somos brasileiros, carnavalescos, né, todos, né, gostam do carnaval, e como diz lá, né, a mulata é a tal, enfim. Então, quer dizer, diversas formas de intolerâncias variadas que estavam presentes ali, né? Fora outras até mais consistentes, na minha opinião, né, em relação a um certo rechaço em relação ao pobre. Não esqueçam que, mesmo sendo beneficiados pelo que ocorria nas políticas sociais e políticas no Brasil, as classes médias brasileiras, classes altas também, e as classes médias, ficaram horrorizadas, rechaçavam pobres
trabalhadores, porteiros, empregadas domésticas dentro do aeroporto, indo para o Nordeste para visitar a família, né? Quer dizer, transformaram nossos aeroportos em rodoviária, como nossos aeroportos, né? Quer dizer, aeroportos de toda a sociedade brasileira, né? Para fazer o transporte das pessoas. Então, ou então o rechaço, né, em relação à proposta de políticas relacionadas à regulamentação trabalhista do emprego doméstico, né? Ou seja, olha como é que o racismo, o racismo também, né? Quer dizer, mas o escravismo, quer dizer, o colonialismo, ele estava presente, impregnado nisso daí, né? Quer dizer, inclusive buscando afirmações contrárias a isso. Mas vamos voltar lá para o fascismo lá italiano, né? Porque isso aí também acontece lá, de acordo com o que eu estava querendo colocar, né? Quer dizer, cada sociedade tem um histórico atrás. O franquismo espanhol, ele vai olhar não somente o Império Espanhol, a Grande Espanha, né, que é formada com a colonização, mas antes mesmo, né, a Espanha, quer dizer, com base em Castela, Aragão, né, portanto, quer dizer, aquela formação, né, de uma Espanha única, apesar da Espanha ter diferentes povos, né, comunidades nacionais diferentes, com língua, cultura diferente, mas aquela Espanha que formou aquele império, e aquela Espanha que derrotou os mouros, que derrotou, né, os islâmicos, a Espanha da Reconquista, a Espanha do El Cid, a Espanha da Inquisição, né? Quer dizer, a Espanha que ao mesmo tempo é colonial do ponto de vista interno em relação à Andaluzia, e é colonial do ponto de vista, né, da expansão colonial, do escravismo também, né, e também, né, da Inquisição. Isso está presente. Todas essas dimensões estão presentes no fascismo, no franquismo, no fascismo espanhol, no franquismo, né? Então, quer dizer, isso é importante. Esse fascismo, enquanto movimento, ele surge, mas ele tem uma matéria-prima que possibilita ele se movimentar, se tornar movimento, ele se tornar presente, se tornar visível na sociedade, né? Quando surge um bolsonarismo ou alguma coisa do gênero, ou outras expressões que a gente ainda não sabe o que pode acontecer, espero que não aconteça, mas, né, que pode acontecer no Brasil, mas já existe, né? Porque antes já existia um contexto de crise, né? Um contexto de crise, inclusive, produzida, né? E aí seria discutir o que foi o golpe de 2016, enfim, mas não é nossa preocupação agora, né? Mas que é uma crise que também atinge a questão econômica, a sociedade, a questão social, e que cria medo, cria busca de saídas salvacionistas, né? Quer dizer, e que essas saídas salvacionistas, elas, o chamado populismo de extrema-direita, se apropria, de certa maneira, disso daí. E se apropria, se apropriando não só da crise que ela é naquele momento, daquela conjuntura, mas de um legado histórico que já está presente na sociedade, né? Uma sociedade mais racista, uma sociedade mais antidemocrática. A sociedade brasileira, historicamente, é racista, violenta, antidemocrática, autoritária, né? Elitista, né? Todas as nossas violências, né, presentes na história, desde o início até hoje, que se expressa de diferentes maneiras, inclusive, né, nas políticas de segurança pública, elas são violências que são resultados exatamente de todo esse contexto, de uma sociedade de, né, 350 anos de escravidão. Ou seja, nós temos mais tempo em que a escravidão esteve presente, o escravismo esteve presente como forma de organização do trabalho no Brasil, como referência, e que não se desfez com a abolição, a chamada abolição, né, em 1888. Quer dizer, a abolição, ela criou o estatuto de que aqueles escravos, eles não estavam mais presos a um senhor. Mas ele isso não transformou, poderia ter transformado, seja uma revolução cultural
seria um processo em que a abolição se daria num contexto mais amplo de ruptura com esse passado, mas não se deu, né? Não se deu. Quer dizer, foi mantido uma cultura, um ambiente determinado, valores determinados, relações determinadas, assemelhadas, não é exatamente a mesma coisa, né, mas assemelhadas e reprodutoras da lógica do escravismo. Né? Então, quer dizer, nós temos uma sociedade em que as nossas relações são marcadas por isso, corte de empregada, elevador de serviço, né? Diversas outras relações, né? E violências que são pautadas nisso. Então, isso daí eu acho que é importante frisar. As bases para a construção do Estado fascista, né? A pluralidade dos fascismos ganha unidade com o conceito fascismo, que passa a significar uma essência ou substrato comum às diferentes ideias e práticas fascistas. Né? E eu vou fechar hoje aqui com uns quase 36 minutos, colocando exatamente uma pergunta que o Fernando Rosas colocou colocou no livro dele. Né? Eu estou aqui acompanhando, né, o que eu tinha preparado para aulas, né, que seria a pergunta: existe um fascismo histórico ou fascismos? Né? Quer dizer, que o Fernando Rosa, historiador, ele procura responder no livro Salazar e os Fascismos, né, propondo exatamente o que ele chama de uma teoria crítica do fascismo, com base nos fundamentos do marxismo, do pós-estruturalismo, da antropologia social. Né? E aí a gente vai ver um pouco isso num vídeo que eu pretendo fazer com vocês, para vocês amanhã. Também um vídeo de cerca de entre 25 e 36, 37, 38 minutos. Tá? Volto a falar que para mim está sendo uma experiência muito diferente. Eu tenho, né, nesse contexto da crise do coronavírus, na quarentena, no isolamento, realizado esses vídeos. Por um lado é interessante, é uma experiência interessante. Por outro lado, né, ela ainda é nova, então eu não sei fazer muito bem, não sei fazer de uma forma mais adequada, né? Talvez utilizando outros métodos, quer dizer, com imagens, com alguma coisa assim, e, né, não é exatamente como se fosse uma aula, mas são levantar coisas, né, em cima de alguns autores sobre alguns temas. Né? Amanhã, né, nós continuamos. Bom dia e cuide-se, né, nessa crise. Um abraço.